Olá, estamos aqui para dar continuidade ao nosso ensinamento acerca do livro de Salmo. E eu creio que nós vamos ouvir muitas coisas da parte de Deus e vamos aprender muito, né? Porque com Deus a gente sempre aprende, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, abra o nosso entendimento. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser fortalecidos por Ti. Sabemos, Pai, que a Tua palavra é a boca do Senhor. A Bíblia é a boca do Senhor e que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, aquilo que é a Tua vontade, Pai, para as nossas vidas. Abra o nosso entendimento, porque se ouvirmos e não entendermos, de nada servirá. Precisamos ouvir, precisamos entender para viver segundo a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no Salmo 8, o título dele diz assim: Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Entenda que aqui nesse título a gente já pode entender duas coisas, né? A obra, que Deus ele é glorificado nas obras que ele fez, né? Que é a criação, né? Ter criado o mundo, ter criado os animais, ter feito tudo através da sua palavra, né? Deus ele é glorificado por essa criação, né? E aí fala assim, e na sua bondade, né? Porque só um Deus lindo e bom como ele é para criar, né? Tantas coisas lindas, tanta perfeição, né? Eu já me deparei olhando para uma montanha, né? E a qual aquela montanha parece que foi feito um desenho daquela montanha, sabe? E aquilo é natural, sabe? É um desenho que o próprio Deus fez, natural, para que nós possamos observar a bondade de Deus, né? Aí ele fala para com o homem, e ele fez tudo isso para quem? Ele fez tudo isso para mim e para você. Que lindo saber, né? Que nós temos um Deus tão bom, um Deus que cria tantas coisas, pensando no meu bem, pensando no seu bem, né? E nós também podemos ver que Deus, ele glorifica, né? Com esse texto também nós podemos entender que Deus, ele glorifica o homem, o ser humano, ele glorifica o homem, ser humano, através das suas obras. Ou seja, se eu faço boas obras, né, as minhas obras, elas me glorificam no sentido de que eu estou fazendo. Eu sou glorificada quando faço coisas boas, mas a honra, a glória é de Deus, porque quem é bom? É Deus. Então entenda que Deus, ele glorifica o homem. Da mesma maneira que ele glorificou a Jesus, ele disse também que o homem seria glorificado. Então, quando Jesus estava aqui na terra, andando como homem, vivendo como homem, Jesus ele foi glorificado. E aí Deus ele fala que ele glorificaria o homem. Mas entenda, é o homem segundo o coração de Deus. O homem, a mulher que faz aquilo que Deus o pede. Esse é o que será glorificado pelas suas obras, né? Deus mandou, né? Deus pediu, porque Deus ele não manda. Ele não é um ditador. Ele simplesmente pede. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas muitas vezes ele não vai nos dizer o que é melhor para que nós não sejamos um interesseiro, para que nós não o servimos, para que nós não o busquemos por interesse. Ele quer que nós façamos isso por amor e não por interesse. Não pelo que ele pode me dar, que eu tenho que amá-lo, adorá-lo e agradecê-lo, engrandecê-lo. Não pelo que ele pode me dar, mas pelo que ele é. Um Deus lindo, um Deus que cria algo
só para alegrar o coração do homem. Então ele quer que eu o adore por amor, não por interesse. Então, por isso que ele não diz para nós os planos que ele tem a nosso respeito, para que nós não sejamos interesseiros, né? Para que nós não o busquemos somente pelo que ele irá nos dar, mas pelo que ele é. Criador, bom, amoroso, né? Aquele que tudo que ele pode fazer pelos teus filhos, ele faz, né? Aí a leitura começa assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome! Toda a terra, em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, quem é o homem mortal para que te lembraste dele? E o filho do homem para que o visite? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e a glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras da tua mão. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Perdão. Vamos aqui entender, né, o texto. Esse texto ele é de uma fácil compreensão. Assim eu vejo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome e toda a terra, pois puseste a tua glória sobre o céu. Quando olhamos para o céu, nós vimos o quanto Deus é grande, e o quanto o nome de Deus é grande, o quanto a glória dele, né, o quanto ele é lindo. Então, aqui ele fala sobre o céu, né? Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso quanto o céu. E ele continua: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para ferires, calar o inimigo e vingativo. Então, quando ele fala que da boca das crianças e dos que mamentam, suscita força, né? A criança, quando ela é um bebê, ela precisa ter força, né? No maxilar, na boca, para sugar o leite, que é de onde vai vir a força, né? Ela precisa sugar o leite, né, do peito da mãe, para ela poder conseguir buscar a força que ela precisa, né? Muitas vezes a criança está com fome, está cansada, e ela precisa vencer aquele inimigo que é a fome. Então ela acaba tendo que buscar forças, né, para conseguir sugar o peito da mãe para que saia o leite, né? A gente sabe que quando a criança começa a sugar o peito, o primeiro que sai não é o leite, é um líquido branco. E na verdade esse líquido branco, ele alimenta muito mais do que o leite. Mas se a criança não tiver força para puxar, o leite não vai sair. Muito menos esse líquido branco, que ele é o mais demorado para sair. Então a criança ela precisa ter força para vencer o inimigo dela daquele momento, que é a fome. E aí ela supera a fome, né, utilizando a força do maxilar dela para conseguir sugar o peito da mãe para sobreviver. Aí aqui no 3 fala: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Deus, ele fez tudo, né? Ele desenhou, né, o céu, né, com os seus próprios dedos, vamos dizer assim, as nuvens, né?
Assim, a gente tem esse entendimento, né? Ele fez com a palavra, mas ele desenhou as nuvens, né? A gente tem essa imaginação, né? Que tem momentos que a gente olha para o céu, a gente vê as nuvens, elas parecem bichos, né? Animais. Você já viu isso no céu? Eu já vi várias vezes, né? As nuvens, elas parecem um animal lá no céu. E é algo assim que é só Deus para desenhar aquele animal lá nas nuvens, lá no céu. E ele continua assim: contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Aí aqui ele fala do homem, né? Que o homem, ele pode ser um ser, muitas vezes, que se acha pequeno, né? Mas Deus, ele fala que o homem, ele está abaixo somente dos anjos, né? E que Deus, ele coloca, né, o homem numa posição de elevação, né? Por mais que eu e você muitas vezes não nos sentimos assim, nós precisamos entender que primeiramente Deus, aí ele fez os anjos, e depois dos anjos foi o homem, eu e você. Então, acima de nós é os anjos e Deus. Perceba que nós somos, na parte da criação, nós somos o terceiro, né? O terceiro no sentido de importância, né? Quando a gente vê uma corrida, um campeonato, algo, os destaques são os três primeiros, né? A honra e a glória de Deus. Os anjos são aqueles que ouvem as ordens e executam as ordens de Deus. Entenda, o terceiro lugar é um privilégio para mim e para você. Estarmos no terceiro lugar é um grande privilégio, porque quem nos deu essa posição não foi um homem, foi o próprio Deus. E ele continua: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Entenda. Ele está aqui confirmando o que ele já havia dito lá em Gênesis, né? Dominai, dominai todas as coisas. Ou seja, depois que Deus nos criou, ele nos deu o domínio de tudo que existe nessa terra. Eu e você temos o domínio sobre as aves, sobre os animais, seja ele voadores, seja ele terrestre, seja qual for o animal, seja ele aquático. Deus, ele deu o domínio para mim e para você. Então entenda, o domínio está nas nossas mãos. Nós precisamos pedir sabedoria para Deus, para utilizar esse domínio de maneira certa. Aí ele continua: todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. São todos, não são alguns. Ele nos deu o domínio de todos os seres, todos os animais, todos. Aí ele termina assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, quando nós vemos tudo isso, toda essa criação linda que Deus fez, toda essa autoridade, né, e domínio que Ele colocou em nossas mãos, agora Ele quer que eu e você façamos o que nos é cabível a fazer, que é dominar. Criar é muito mais difícil. Nós não temos esse poder de criar, mas de dominar, sim. Que eu e você possamos aprender, possamos pedir para Deus nos dar sabedoria para aprendermos a dominar aquilo que Deus já criou e já nos deu essa autoridade. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Deus, por ser um Deus tão lindo, tão grande, tão bom, tão maravilhoso. Agradeço ao Senhor pela tua glória. Agradeço ao Senhor por glorificar o homem. Oh, Deus,
Agradeço ao Senhor, Pai, por abrir o nosso entendimento. Agradeço ao Senhor pelo domínio que nos deste, Pai. Oh, Pai, domínio esse que muitas vezes deixamos sem dominar. Oh, Pai, dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria, Senhor, para dominarmos. Como o Senhor nos deu esse poder, nós precisamos somente de sabedoria para dominá-lo. E nós te agradecemos, Pai, porque tudo já criaste, tudo já fizestes. O restante agora é por nossa conta. Oh, Deus, muito obrigada. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.